Bom dia, né? Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer, né, o Instituto Nebulosa Marginal e o Sérgio, né, em especial, por esse convite para compor esse ciclo de palestras. Eu acho que ele se propõe a pensar psicanálise política, né, a partir das contribuições de Ferenczi. E esse tema, ele é tão relevante, mas também muito espinhoso, né? Especialmente no nosso contexto nacional e mundial, e eu agradeço as companhias aqui, né, a começar pelo próprio Ferenczi, mas também a companhia da Tereza Pinheiro, que eu admiro tanto, e também está na série das contribuições excelentes da Jo Gundar e da Flora Tucci, que eu não pude estar no dia, mas que pude assistir depois, e fico muito honrada de estar nessa série de debates, né? Então, se por um lado esse convite era irrecusável, ao mesmo tempo o desafio não foi pequeno, né? E eu me perguntei muitas vezes onde é que meu pensamento psicanalítico se atrelava de um modo mais explícito ao político, à ideia de político, né? E me dei conta que, de alguma maneira, eles nunca tiveram separados, né? E de uma maneira muito específica, ligada à minha formação, à minha história pessoal e, sobretudo, à ideia de que seria impossível fazer uma formação em psicanálise que não fosse muito atrelada a uma clínica e a uma clínica também nos espaços públicos, né? Então, acho que isso faz parte da minha formação e isso, de certo modo, também dá um tom, às vezes, panfletário, né? Como disse a Tereza, alguns dos meus escritos e, de certo modo, vou apresentar um pouco o que eu pude pensar, muito mais de uma maneira associativa do que uma organização mais fechada, né, do pensamento sobre esses dois termos, né, psicanálise e política, mas com especificidades, né? Eu me propus aqui a pensar a psicanálise nos rizomas sociais e ética do cuidado, porque fui levada, né, desde o convite, a um trabalho que eu fazia na formação de profissionais de saúde do SUS, que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Mas antes disso, eu vou começar falando um pouquinho do texto de Ferenczi, Psicanálise e Política Social,
e destacar que a universalidade nos modos de sofrimento psíquico, né, que é isso que ele fala ali, talvez independa da posição política de quem sofre e que alguma neutralidade é necessária à ciência, né? Acho que ali, isso ele coloca um pouco ali, mas interpreto essa posição muito menos como um desvio, né, às questões políticas e micropolíticas do pensamento da clínica ferenciana, como Teresa já apresentou e Ju também no outro encontro, né, mas com uma espécie de proteção aos riscos de uma apropriação partidária da psicanálise por esse ou aquele grupo político, né. E no Brasil, por exemplo, a gente tem, sabe, né, do uso extraviado da psicanálise durante a ditadura militar por um certo Amilcar Lobo, torturador e não psicanalista, vamos aqui dizer, né. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que não há pensamento ou ação humana que não seja, em alguma medida, um ato político, que se coloca a favor ou contra as tentativas de minimizar a desigualdade entre os poderes nas relações humanas, a gente tem aí um cuidado com a questão da política partidária, especialmente quando isso se coloca de forma antidemocrática, como se deu na história humana em diversas vezes e que a gente vem vivendo atualmente no Brasil, né? Então, nesse atual contexto político brasileiro, né, na série que vai desde 2013, com as manifestações ligadas ao passe livre, as complicadas eleições de 2014, o que a gente pode chamar de golpe em 2016, a gente tem sustentado uma espécie de governo de exceção tácito, né, no qual a gente tem muito menos mobilidade política do que a gente pôde imaginar, apesar da fragilidade da nossa democracia ser efeito direto, né, da nossa história de colonização e de eurocentrismo, que segue fazendo os seus efeitos antidemocráticos diariamente, né? E a gente sabe que dos retrocessos nas políticas sociais, evidentes, né, na saúde, na educação, na assistência social, e como a lógica da exclusão tem voltado a prevalecer no nosso país. Então, de certo modo, nós psicanalistas somos convocados, né, como grupo, a atos e documentos públicos pela democracia, e nessa, a maioria das vezes, nós estamos juntos, apesar de ser mais comum na história da psicanálise que os grupos acusem suas diferenças teóricas e clínicas dessa ou daquela escola, é mais ou menos senso comum que os psicanalistas se colocam na luta pela democracia no nosso país, né? Eu acho importante partir daí, assim, não foi inevitável, né? Partir daí para a gente entrar mais a fundo nas especificidades da psicanálise, não só, né, na sua ação política num âmbito maior, né? Então, se a política, de maneira mais ampla, nos coloca diante dos modos como negociamos essas relações de poder, não será necessário trabalharmos com essa noção apenas quando o tema está explícito nos textos psicanalíticos, né? E a gente vê que desde Freud, uma posição política da psicanálise se delineia não apenas na denúncia dos riscos da alienação ao líder, por exemplo, no texto que interpreta a cultura, no Psicologia das Massas, mas em pequenas falas sobre a técnica. Quando Freud formula, por exemplo, que entre os motivos para ter abandonado a hipnose, isso se deveu ao fato de que a hipnose se parecia uma técnica que contava excessivamente com a autoridade do médico, eu acho que a gente pode reconhecer aí uma tentativa de criar uma relação mais mais horizontal, né? Apesar de Ferenczi ter sido quem leva essa ideia mais adiante, né? Inclusive criticando Freud na relação excessivamente neutra ou de autoridade, né, que estabeleceu com ele durante os processos de análise, mas também com a ideia de análise mútua que ele leva adiante, ainda que de uma forma muito controversa e que depois abandona, ele é suficientemente ousado para experimentar essa técnica de mais horizontalidade, e isso de alguma forma permanece para além de especificamente, né, da análise mútua.
E aqui fico me perguntando, seria demais ampliar esse conceito, né, de pensar a psicanálise, a política da psicanálise, a micropolítica da psicanálise, quando a gente pensa que dá voz aos processos inconscientes, ali mesmo onde o sintoma se formou, né, na fronteira entre os processos inconscientes e conscientes, é também uma posição política de dessilenciamento, sobretudo da sexualidade e da submissão à autoridade na base dos sintomas neuróticos, né? Ou seja, a psicanálise, ao dar lugar para reencenar as políticas dos afetos, com todos os seus atravessamentos sociais de gênero, raça, classe social, é capaz, né, de desfazer certa subordinação e silenciamentos excessivos de um processo consciente, né, submetendo o inconsciente, e isso ensaia, né, na filigrana da nossa clínica cotidiana, uma micropolítica, desde as origens da psicanálise até hoje. Então, assim, né, fico pensando na clínica contemporânea e quanto que ouvir as mulheres nos duros e também libertadores processos, por exemplo, de transição capilar, né, como uma tentativa de dar liberdade aos corpos femininos e negros, né, e ao erotismo desses corpos não perfeitos, né, são formas de autorizar o afeto, a erótica, e fazer, de novo, né, uma micropolítica clínica que dá testemunho e reconhece traumas sociais e transgeracionais que ainda criam identificações com o agressor e uma espécie de narcisismo negativo, né? Eu tenho ouvido, por exemplo, uma cena que é impactante, né? Quando educadores, por exemplo, pedem uma criança que desenhe o que vem no fundo de uma caixa que no fundo tem um espelho, e essa criança desenha uma criança negra que desenha, né, uma criança branca de olhos azuis. Ou uma mulher trans negra que tem feito procedimentos de peeling intensos na tentativa de ser uma mulher branca, né? Então, vemos aqui o processamento de realidade é conturbado na constituição da imagem de si, quando não é veiculado de modo popular, né, identificações positivas com a imagem do corpo negro. Vale dizer que isso vem mudando ao longo dos anos, né? E ontem mesmo eu tive no encontro do grupo de mulheres negras do grupo Ilu Obá de Mim, na rua 13 de Maio, no Bexiga, e a gente vê, ao contrário, né, dessa cena onde no espelho se vê a imagem de um branco, a exaltação, né, do corpo da mulher negra, numa tentativa de construir uma memória e história, inclusive daquele espaço, né, que é a rua 13 de Maio, então ontem também 13 de Maio, num ato de resistência subjetivo e político, né, lembrando que aquele bairro, antes de ser um bairro italiano, era um terreno de aquilombamento. Então, é nessa linha que, só para introduzir minha fala, né, que eu vejo uma inspiração mesmo no pensamento de Ferenczi, quando ele deu lugar, né, através de uma elasticidade da técnica, à voz, né, da criança, do traumatizado, das mulheres, da sexualidade das mulheres, como super destacou Teresa, a pacientes homossexuais, aos psicóticos, às prostitutas, né? Um lugar que também é uma psicanálise que dá lugar ao corpo e não só à palavra, aos afetos contidos, e também um lugar para o que não é totalmente, ou foi totalmente analisado, né, do próprio analista, numa ideia de contratransferência muito mais inquieta e provocadora
de dificuldades ali na cena analítica do que só uma ideia de pacientes, analistas suficientemente analisados que deveriam fazer análise, né? Acho que a própria posição de censura de censura na política da psicanálise que Ferenczi viveu também é um dado biográfico importante, né, para reconhecer as ousadias políticas e clínicas que ele sustentou, né. Então, mais do que fazer um estudo detalhado sobre um ou outro texto ou noção, né, diferem-se aqui, a minha fala pretende tomar tudo isso como uma inspiração que dá lugar ao que eu estou chamando aqui de psicanálise nos rizomas sociais e uma ética do cuidado, né. Essa ideia de rizoma no título foi uma alternativa a um primeiro termo que me veio, que era margens, mas eu não gostei muito da ideia de margens, porque implicava uma ideia de centro, né, que eu queria evitar. Não porque a centralidade e a marginalidade não existam como forças derivadas da exclusão social, mas porque encontrar as imagens e os nomes outros, né, para criar outros modelos, isso pode permitir uma outra forma de atuação. Então, estou querendo aqui muito mais experimentar essa ideia de rizoma como uma figura interessante para pensar formas de vida, né, em outros lugares que não na centralidade, que não precisa ser pensada como marginalidade ou margem, né. Também essa ideia de rizoma me remetia a um dos princípios do SUS, que é o descentramento, e assim eu fui transportada aos caminhos longos que eu fazia para chegar à zona leste de São Paulo, quando fazia essa formação de profissionais do SUS, que era também encontrar o Nordeste em São Paulo, o que para mim foi muito revitalizante. E o rizoma, né, é um tipo de raiz que também apresenta uma espécie de gemas, e por isso pode também ser considerado um caule, e cresce paralelo ao solo. Então, apesar dessa noção ser usada, né, por Deleuze e Guattari, talvez alguns de vocês tenham sido atraídos por isso, eu estava mesmo interessada exclusivamente na imagem botânica, né, porque se refere a uma divisão em ramos que podem ir para todos os lados até se desenvolver ele mesmo num bulbo. E era essa imagem que me interessava, pois ela permite pensar em uma multiplicidade de centros. Então, se a experiência das periferias, né, de novo, aparecem essas imagens, periferia, margem, né, de descentramento, e dos imigrantes de desenraizamento, dos imigrantes ou migrantes, né, de desenraizamento, essa imagem de rizoma me parecia figurar bem a potência desses espaços e o reconhecimento de uma certa autonomia em relação ao centro. Então, começo aqui a compartilhar uma experiência de escuta na formação de trabalhadores do SUS, que se deu especialmente na Zona Leste de São Paulo, como um testemunho dos desafios que enfrenta a psicanálise na saúde pública, e reconheço aqui uma inspiração, né, difere-se no que tange a ideia de uma ética do cuidado, né? Inclusive num trabalho que do meu lado não era estritamente clínico, a gente ouvia profissionais da saúde, alguns ligados à saúde mental e outros não, ou seja, é uma ampliação significativa da ideia de escuta e da ideia de que a psicanálise sustenta essa escuta, né? Esse trabalho se realizou através de um projeto que se chamou Rede Sampa, no eixo da saúde mental da infância e juventude, era fruto de uma parceria entre o município de São Paulo e o Ministério da Saúde, e aconteceu especialmente ali entre os anos de 2014 e 2019, e repercutir essas experiências era para mim dar lugar a um serviço muito potente, né, ainda que cheio de problemas, que é o SUS,
e que encontrar a psicanálise nesse sistema, né, é sempre, para mim, muito revigorante e uma tentativa de democratização da psicanálise. Então, há décadas, a teoria psicanalítica fundamenta as práticas de tratamento na saúde pública no Brasil, ainda que não de forma exclusiva, né? Como é o caso da luta antimanicomial. Então, vale lembrar que essa participação sofre oposições, né, que geraram, por exemplo, o movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, quando, numa certa ocasião, algumas correntes psicológicas e psiquiátricas se opuseram à psicanálise e atender pacientes autistas. Então, a gente sabe que a gente também está sempre tentando sustentar os espaços que a gente conquistou na saúde pública. Então, é um trabalho de resistência sustentar, né, na contramão de uma medicalização e da psicopatologização do mal-estar e da vida cotidiana, a qualidade do método e da ética do cuidado que a psicanálise pode propor para além dos espaços privados de tratamento. Então, vale lembrar, a partir do reconhecimento da influência do ambiente na constituição subjetiva, especialmente destacada por Ferenczi, já no início da história da psicanálise, que o sofrimento psíquico não pode ser pensado fora dos processos de acolhimento e reconhecimento social, de um lado, ou dos riscos, né, dos desmentidos e a implicação e o efeito de sofrimento e traumatização dos desmentidos sociais. Então, apesar de evidente, vale destacar que as práticas em saúde mental são de altíssima complexidade e que tem uma heterogeneidade enorme, tanto no público quanto nos profissionais, né, que atuam nesses espaços. E é uma clínica que, então, vive um embate e forças políticas opostas, né? Forças de medicalização e forças que sustentam que a palavra, a escuta, a expressão, o testemunho, né, do potencial traumático tem efeito de cuidado da subjetividade e da subjetivação e pode produzir saúde psíquica, né? Então, a psicanálise influenciada por Ferenczi nos ajuda a reconhecer que qualquer forma, né, de mal-estar, de sofrimento ou de psicopatologia não pode ser entendida fora de um campo que inclui o ambiente, e esse ambiente inclui também o social, pelas condições que um grupo tem ou não de conter e testemunhar as intensidades vividas, né, por uma subjetividade, minimizando o potencial traumático das experiências, tanto com a realidade interna quanto com a realidade externa. Na contramão disso, a gente tende a reconhecer que o desmentido, que o não reconhecimento do traumático é retraumatizador, né, e conduz a uma espécie de repetição do traumático em traumas transgeracionais e traumas estruturais. Eu vou, então, trazer aqui para vocês um relato daquilo que apareceu ali no encontro com os profissionais de saúde, que eu acho que é um relato muito contundente de uma experiência nesses rizomas sociais e que contam para a gente da potência da escuta e do lugar de testemunho de experiências de terror e de muita dor subjetiva de um garoto, de um jovem, né? Porque aqui a pergunta é quais são as formas de dessilenciamento, né, e de construção de espaços de testemunho nos rizomas sociais da cidade. Quais são os afetos calados do sofrimento dos traumas sociais e por quem e como eles podem ser expressos e quem pode escutar, né, esses traumas sociais.
Então, trago aqui as palavras e as imagens da clínica, dos rizomas sociais da cidade de São Paulo, especialmente na Zona Leste, e os gestos e as palavras, tanto de quem sofre quanto de quem escuta. É uma fala de uma experiência clínica que aconteceu no grupo e depois foi escrito por uma profissional da saúde mental e que eu compartilho aqui com vocês. O texto dela se chama Colocando os Meus Monstros para Dormir. Então, ela conta que um rapaz chegou, ela fala, ele chegou a mim como uma vaga preenchida de última hora, da qual tinha acesso apenas ao nome, prontuário, data de nascimento e a queixa, insônia. Entramos na sala as 3 profissionais de uma ABS do extremo leste de São Paulo e chamamos W, um jovem de 19 anos, questionamos então a sua queixa. De onde vinha aquela insônia? Desde quando? E aí ele diz, sabe o que é, tio? Eu matei muita gente nessa vida, disse W com face de quem queria impressionar os ouvintes. Eu matei muita gente e essas imagens não saem da minha cabeça. Bem, se W queria impressionar as ouvintes, conseguiu impressionar 2 delas que visivelmente tentavam manter a expressão de neutralidade às custas de não conseguir manter o diálogo. E ela quebrou o silêncio. Mas por que você matou tanta gente nessa vida? Você é tão novo? Tenho o quê? 19 anos? E ele diz, você não sabe a realidade, tio. E qual é a realidade? Ela diz, usei um pouco da corporeidade aprendida no teatro e espelhei alguns dos seus movimentos de forma descontraída, aproximando-me da forma de se comunicar de W, tanto verbal como não verbal. Você não sabe o que é ter 8 anos e ver seu pai comendo chumbinho, bebendo cândida? Meu pai é louco, tio. Vai naquele negócio de CAPS lá. Ah, é? Eu conheço os loucos do CAPS. Qual o nome do seu pai? Meu pai é o M. Você conhece? Com um olhar curioso. Sim, eu conheço o seu pai, não é aquele? Descrevi sua fisionomia. Eu conhecia mesmo. Fiquei em estágio no CAPS da região e, por coincidência, eu conheci em um passeio de um dos grupos do serviço. Como eu iria imaginar que ele teria um filho e que aquele filho seria o rapaz da minha frente? Vocês são parecidos até, eu disse. Da hora. Então, tio, você não sabe como é que é ver o seu pai tentando se matar, a mãe nem aí, meus irmãos viviam me batendo, até que eu não aguentei e fui buscar um ferro. Ferro? Tio, um ferro, uma arma. Eu entrei no PCC porque eu queria me defender dos meus irmãos, eles só queriam me bater. E você conseguiu? Claro. Ou para de me bater ou perde a vida, dizia W em tempo presente, como se reenviasse a situação, revivesse a situação ainda fresca na memória. O clima de tensão foi tomando ar, aquela hora as outras 2 profissionais sumiam na cadeira do consultório, eu estava sentado ao lado dele, como acompanhante da consulta, com a diferença que sentava num lixo, pela falta de cadeiras na unidade básica de saúde, mas o diálogo deveria seguir. Ele pedia para ser seguido. Então, difícil, né, W? Lamentei oferecendo companhia àquela situação lastimável. E quantos anos você tinha? Tinha uns 12. E são essas imagens das pessoas que eu matei que vêm na minha cabeça quando eu não consigo dormir. Você sente culpa? Ela pergunta. E ele diz, não. Esses caras têm que morrer, eles iam fazer mal para outras pessoas. Entendi. Então você estava fazendo justiça, estava protegendo as outras pessoas. Isso. Mas essas almas ficam atormentando a minha mente, pedindo vingança. Elas falam comigo. Eles vêm. E o que você faz quando eles vêm? Ah, eu tento esquecer. Eu também pedi um remédio. Roubei um remédio na farmácia. E você conseguiu dormir? Consegui. Mas você sabe como é, o remédio acabou e é complicado ter que toda vez colocar o ferro na mesa para conseguir isso. Então, eu só queria que esses monstros saíssem da minha cabeça. Olhamos para o chão e ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele continuou e eu fui suspeitando que o que ele procurava era companhia para sua experiência e um espaço de escuta. Ele descrevia a sua história e os porquês de suas ações com uma clareza quase inocente, como se fossem as cenas mais naturais possíveis para um jovem de 19 anos.
E o pior foi quando a minha namorada foi embora com meu filho na barriga. EW, você tem um filho? Disse eu, demonstrando surpresa. Tenho, não sei se tenho. Ele foi embora, ela foi embora com meu filho na barriga. E por que que ela fez isso? Todo mundo sabia que eu não era boa pessoa. Os pais dela não gostavam de mim até que eles descobriram que ela estava grávida e foram embora. Eu fiquei sabendo pelos vizinhos que eles foram para a Bahia. Poxa, W, e ela estava de quantos meses? Não sei. Deve estar quase nascendo meu filho, e você não sabe para onde ela foi, o nome da cidade, nada? Não. E o que me mata é isso, é o meu filho, eu queria mudar por eles, eu queria sair dessa vida, já estava numa certa idade, muitos amigos meus já morreram ou foram presos, queria sair dessa vida. E aí, quando ela disse que estava grávida, eu resolvi sair, mas eles foram embora. Disse ele indignado, olhando fundo nos meus olhos, parecendo buscá-la dentro deles. Esse relato condensa imagens do sofrimento, mas também das forças das crianças e jovens e profissionais, nisso que eu estou chamando de rizomas da cidade. Mostra na voz, no corpo e na escuta uma multiplicidade de posições. De um lado, a do jovem, hoje bandido, assombrado por seus monstros e por sua própria história, tentando se proteger, fazer justiça e se reinventar. Do outro, um corpo e escuta heterogêneos, marcado por sentidos fechados, mas também por uma abertura para acolher e escutar o sofrimento, mesmo que seja o sofrimento de quem hoje é bandido. Isso não é qualquer coisa, não é trivial legitimar a expressão e a voz, o testemunho do outro lado da história, dar lugar para a angústia do traumático, para a força do desejo, escutar a errância das tentativas de identificação e normatização da vida. Esse relato figura uma forma radical e, infelizmente, não tão incomum de sofrimento intrapsíquico e social, e uma escuta que sofre vários riscos de interpretação na clínica, presentes nesse atendimento e em outros. Mas a escuta da escuta, né, e informação, evidenciou sérios riscos interpretativos, mas também ideias e práticas antídotos contra esses reducionismos. Esses riscos não são exclusivos, né, da saúde pública, porém o compromisso dessa clínica com a coletividade e com o que eu tenho tentado chamar de ética do cuidado, permite encontrar alguma saída e que é, ao mesmo tempo, uma posição ética e política e pensada aqui como micropolítica da clínica, né? Quero lembrar aqui que Eric Eichmann, na entrevista com Rancière, no blog da Boitempo, ali na ocasião do lançamento do livro Ódio à Democracia, diz que para o filósofo a política é uma forma de ação e de subjetivação coletiva que constrói um mundo em comum no qual se inclui também o inimigo. A ação política cria identidades não identitárias, um nós aberto e inclusivo que reconhece a fala de igual para igual com o adversário. A guerra, pelo contrário, tem como protagonista fundamental formações identitárias fechadas e agressivas, sejam elas éticas, religiosas ou ideológicas, que negam e excluem o outro do mundo da partilha, entre o outro e o eu, nada em comum. Aqui, então, né, fechando essa citação do Eric Eichmann sobre o Rancière, eu vou reconhecendo que o primeiro risco que o sofrimento psíquico na clínica da saúde vive, né, é ser negado, simplesmente ignorado, não reconhecido, não sentido por nenhum outro. São sofrimentos que muitas vezes precisam gritar para serem escutados e chegam nas instituições de saúde de um modo disruptivo, em forma de crises e surtos, ou então já estão cronificados. Outro risco comum está em produzir uma espécie de redução interpretativa diante da complexidade do sofrimento subjetivo e tomá-lo apenas como um distúrbio bioquímico,
como já mencionei, né? Sustentada por uma espécie de verdade científica altamente questionável, agora também de dentro da própria psiquiatria, essa redução conduz os pacientes a uma maratona na busca por receitas e medicamentos, tanto nas vias reguladas pelo SUS, quanto na marginalidade do tráfico de drogas lícitas, ou até mesmo no roubo de farmácias, como no caso de W, onde a palavra de ordem não é passa o dinheiro, mas sim passa o tarja preta. W conhece outros poucos jeitos de pôr seus monstros para dormir pelas drogas ilícitas, mas está interessado na droga do posto. Não é raro, então, a equação consulta-troca de receita em nome, inclusive, de ter o tal tratamento de ponta individual e com a droga de última geração, recém-lançada no mercado. Ignora-se aí as mazelas socioeconômicas e as histórias singulares que acompanham tal sofrimento. Porém, é essencial ressaltar que o próprio sistema está bastante atento a esses riscos, né? E a gente tenta evitar, né, essas reduções interpretativas. Mas outra redução interpretativa ocorre quando a experiência de dor psíquica é escutada exclusivamente pela lógica da individualização, responsabilização e, por vezes, até mesmo culpabilização do mal-estar. Não é incomum, por exemplo, que os estados de sofrimento sejam ouvidos como fraqueza moral, intelectual ou psíquica, excluindo sua dimensão de sofrimento social, histórico e de sintoma transgeracional. Então, aqui a noção de trauma transgeracional, tal como ela é pensada por Abraham e Torok, descreve a transmissão de conteúdos não elaborados e negativados através das gerações. A herança cultural que se passa entre as gerações não está livre da transmissão dos traumas, dos mais pessoais aos mais coletivos, e é uma conclusão evidente a partir da escuta de pessoas que passaram pela guerra, pelo Holocausto, pela ditadura, ou por outros tantos traumas sociais da realidade brasileira, né? Que resistem a encontrar um lugar na memória e na cadeia do pensamento, seja ele consciente ou inconsciente, e merece ter seu reconhecimento constantemente renovado, né? Então, aqui eu quero destacar mais uma vez, né, o massacre dos nativos brasileiros, a escravidão dos negros pelos brancos, a miséria vivida por grande parte do povo brasileiro, a ditadura militar no Brasil, como traumas sociais, transgeracionais, cumulativos, transmitidos, né, de geração em geração, que podem gerar dificuldades de simbolização, representação, construção do sentido e processamento na realidade, lutos patológicos, violência e impedimentos no pacto social. Então, são acontecimentos históricos reatualizados na vida contemporânea, que para muitos não tem lugar dinâmico na memória, um lugar simbólico de origem, de transmissão, na intenção de que um dia o pior cesse de se repetir. Então, aqui, né, vamos vou tentar finalizar minha fala, querendo dizer da importância do lugar de testemunho que qualquer clínica psicanalítica pode fazer, né, na tentativa de minimizar os efeitos dos desmentidos dos traumas sociais, né, e diminuir o potencial traumático dessa nossa história que segue provocando, né, altas desigualdades sociais e com risco, inclusive, de morte nos assassinatos de jovens, especialmente negros, resultante da violência policial. Então, os relatos das guerras e dos massacres aparecem nas falas dos trabalhadores que escutados nesse projeto do Rede Sampa, também traumatizados pela experiência de escuta. Então, por exemplo, Rio Vermelho e Morro do Acerto mostram em seu nome o sangue que corre nesses espaços comuns. Mas é recente na nossa história que a população em miséria e em guerrilha e em massacre tenha um lugar na saúde, né? Nem sempre garantida a verdade, mas em especial um lugar de escuta.
O que por muito tempo foi o outro lado da história, agora também tem ouvidos, né, no reconhecimento da polifonia dessas histórias, e a escuta psicanalítica pode ser um lugar de construção desse espaço de testemunho. Então, o W, ansioso por fazer adormecer seus monstros, revela as faces de uma subjetividade cindida, desamparada, violenta, ao mesmo tempo estranhamente justa, instigante, cheia de vivacidade e esperança. Do mesmo modo, é recente que os profissionais que acolhem esse sofrimento também tenham lugar de escuta, partilha e reflexão de suas experiências. Então, a clínica em saúde fundada pela ética do cuidado, reconhece também que no caminho da autonomia do paciente há movimentos muitas vezes anteriores e complementares de heteronomia e de dependência primordiais, que são fundamentais para a própria constituição da subjetividade e da autonomia. E aqui eu trago umas considerações do filósofo lituano Levinas, que vai nos dizer que o outro nos solicita e nos interpela ali mesmo, onde ele nos é mais estranho, e que é um dos princípios da ética, do cuidado, né? Também o reconhecimento dessa autoridade, que é ser responsável pelo outro, sem esperar dele uma reciprocidade. Então, na clínica psicanalítica, na micropolítica da clínica psicanalítica, a primeira posição ética estaria simplesmente no ato de poder escutar. Evidenciam-se os efeitos nas falas dos pacientes e dos trabalhadores, os efeitos catárticos, os efeitos de abreação, mas também os efeitos elaborativos da partilha, né, do mal-estar. Então, trata-se do reconhecimento do traumático, da fragilidade dos exercícios das funções desejantes, identificatórias, e das identificações oferecidas, geralmente identificações negativas, né, na construção de um narcisismo negativo, a importância de desfazer os desmentidos sociais e a construção de identificações positivas, para que seja possível, né, processos de subjetivação e de socialização que incluam a memória tentando minimizar as forças do traumático. Então, na escuta do sofrimento, estamos diante do esgarçamento dessas funções subjetivantes, né? Do risco do desgarçamento dessas funções subjetivantes, e nosso desafio seria encontrar os manejos clínicos e sociais de serzir novamente, né, esse tecido de acolhimentos sociais com as linhas, né, dessa trama, que é justamente a memória dessa cultura ali, onde da história desses sujeitos, né? Aqui ainda me inspirando em Rancière, ele vai dizer que a partilha significa duas coisas: a participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação e a distribuição em quinhões. E uma partilha do sensível seria, portanto, o modo como se determina no sensível a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas. Eu fico pensando que a lógica da partilha, a lógica da partilha implica tanto em uma coletividade e solidariedade, quanto em uma divisão de responsabilidade, e me parece um bom termo para sustentar a clínica psicanalítica como uma ética, não só do desejo, mas também uma ética do cuidado, como uma forma de se opor às formas de desligamento que sustentam tanto a solidão, a desresponsabilização e a repetição do traumático. E termino um pouco falando da posição, de uma citação aqui do Luiz Cláudio Figueiredo, lembrando que, muitas vezes, cuidar é basicamente ser capaz de prestar atenção e reconhecer objetos do cuidado
no que ele tem de próprio e singular, dando disso testemunho, e, se possível, levando de volta o sujeito à sua própria imagem. Então, finalizo aqui minha fala, espero não ter também passado muito do tempo.